Tenho duas filhas, uma de 19 e uma de 16. E hoje a gente vem dar o nosso testemunho. Mas antes disso, vamos ouvir a palavra de Deus. Boa noite. Boa noite. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. O tema da nossa pregação hoje será da mornidão dos nossos dias ao ouvir a voz de Deus. Gostaria que você pegasse a sua palavra aí comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Quem achou vai dizendo amém aí? Todo mundo achou? Livro do Apocalipse, final da Bíblia. A Bíblia possui 73 livros, tá? O Apocalipse é composto por 21 capítulos. Todo mundo achou? Capítulo 3, versículo 14. Eu gostaria que você ficasse de pé para a gente estar fazendo a leitura da palavra. O texto é um pouquinho extenso, eu gostaria que você fosse acompanhando com os olhos, eu vou ler para você. Amém? Mensagem a Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes: sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo, para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha da tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo e castigo aqueles que amam. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tiver ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Podem se assentar. Como a Ana já falou, eu sou o Marcelo da Ana, né? Você é a Ana do Marcelo, sou o Marcelo da Ana. Antes de começar a leitura do livro do Apocalipse, uma explicaçãozinha rápida do Apocalipse. O Senhor fala às igrejas no início do capítulo 3 da igreja de Laodiceia. Mas eu vou falar para vocês que o livro do Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. Então é a revelação do discípulo João, tá? Aquele do Evangelho, que ele estava orando na ilha de Pátimos. Ele tinha por volta de 90 anos de idade, já preso por causa do Evangelho. Ele estava com 90 anos e ele, num domingo, por volta de 9 horas da manhã, ele, em oração, ele viu a presença de um anjo abrindo o céu, descendo sobre esse céu uma escada de fogo, o qual o anjo pediu para que João, o evangelista João, subisse.
Tudo isso são revelações, tá? O Apocalipse não é um livro literal, ele não é um livro de profecias, ele é um livro de revelações espirituais. Então João subiu a pedido do anjo, e chegando no último degrau, ele se apresentou e chegou ao céu. E ele viu lá o próprio Cristo, o próprio Jesus, o Cordeiro de Deus que veio ao mundo e tirou os nossos pecados, levou consigo todas as enfermidades e retornou para a casa do Pai após ressuscitar ao terceiro dia. O apóstolo João, ele percebeu que Jesus tinha os cabelos brancos, o Senhor tinha cingido a seu peito um cinto de ouro, o Senhor também possuía os seus olhos como duas bolas de fogo, e o Senhor Jesus vestia um traje longo branco, estava assentado no seu trono. E ao ouvir a sua voz, que parecia como a de um bramido de mar, João não aguentou tanta presença, tanta glória, tanta graça diante de si, e por um instante ele desfaleceu. Neste momento, o anjo que pediu para que João entrasse, ele foi até o João e falou: João, não temas, Jesus quer falar com você e deseja mandar uma mensagem às 7 igrejas que eu vou mencionar para você. Essas 7 igrejas que o Senhor menciona para João, rapidamente a gente vai explicar que são 7 igrejas e que, segundo estudiosos, ela inicia-se com uma dessas igrejas, é a igreja que se inicia em Pentecostes, fundada por João, a qual estava Maria, todos os discípulos e alguns amigos por lá. Todo mundo sabe, Pentecostes foi a descida do Espírito Santo aos apóstolos, para eles prosseguirem a missão. Então uma dessas igrejas é a primeira que se iniciou em Pentecostes, e a última igreja é a igreja do final dos tempos, do arrebatamento. Então eu quero que você olhe para o seu irmão que está ao seu lado e fale assim para ele: estamos no final dos tempos. Mas ao final eu vou relatar para você alguns exemplos, e você, eu creio que vai concordar comigo que chegamos ao fim dos tempos. Mas continuando aquela visão que João teve, ao acordar ele viu Jesus, pôde descrevê-lo, e Jesus falou para ele: escreva as 7 igrejas. Só que Jesus estava envolto a 7 candelabros, e na sua mão direita ele possuía 7 estrelas. Então esses 7 candelabros, eles significam exatamente as 7 igrejas. O candelabro é aquele castiçal que a gente faz adoração, que são 6 velas, tá? E essas 7 estrelas na sua mão direita seriam os 7 anjos mensageiros. Eu quero que você compreenda e repita comigo o nome das 7 igrejas, para a gente começar a já entender um pouquinho do livro da revelação do Apocalipse. Primeiro, Éfeso, repete comigo. Segundo, Esmirna. Terceiro, Pérgamo. Quarto, Tiatira. Sardes. Filadélfia. E Laodiceia, que é a que nós vamos ver hoje. Amém? Todo mundo entendeu mais ou menos o Apocalipse? Ok, agora vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a igreja de Laodiceia. Eu dividi essa parte depois de ter pesquisado, ouvido algumas pregações, mas o principal não é a gente se informar, não, conhecer. O principal é nós dobrarmos o joelho e pedir para que Jesus nos diga o que Ele quer que nós falamos para quem a gente vai pregar. Então esse é o principal. Não adianta a gente estar aqui na frente com bastante conhecimento, com bastante leitura, com bastante livro. Precisamos nos curvar à presença do Senhor e verificar e compreender a vontade que Ele tem para ser falado para a nossa igreja. Amém? Amém. Eu dividi essa pregação em 2 partes: a mornidão, e a segunda parte é eis que estou à porta e bato. É quando a gente vai ouvir a voz do Senhor. Vamos falar rapidamente de Laodiceia. Laodiceia, se você ver na sua Bíblia em Apocalipse, ela vai estar na região da Ásia Menor, mas hoje, geograficamente, ela está na região da Turquia. Era uma cidade que ficava envolta a uma região vulcânica muito grande. Então, devido a essa região cheia de vulcões, a água de Laodiceia, a água que era para vir para os moradores de Laodiceia, não era própria para o consumo. Por quê? Porque no vulcão ela tinha uma grande quantidade de enxofre e era salgada.
Então vocês vão me perguntar, da onde vinha a água que os laodicenses tomavam? A água de Laodiceia, ela vinha de alguns quilômetros de duas cidades próximas. Uma é Colosso e a outra é Hierápolis. Colosso, para quem conhece um pouquinho a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Mas a água de Colosso era uma água gelada, muito fria. Então a água que vinha para Laodiceia era uma água de Hierápolis. Só que a água de Hierápolis era quente demais. Nós temos no Brasil Caldas Novas. Quem já foi lá sabe que as águas são quentes, termais, e que muita gente vai lá para curar de doenças físicas, certo? Então a água de Laodiceia e Hierápolis, então, trazia a água para Laodiceia em tubos, em aquedutos grandes, que vinha até a cidade de Laodiceia. Ela saía quente de Hierápolis e ao percorrer todos esses quilômetros ela chegava morna, nem fria e nem quente. Essa era a água que os laodicenses tomavam. A gente, quando é pequeno, pelo menos a minha mãe falou para mim, quando a gente tinha algum problema estomacal, a gente tomava, se tomar uma água morna, ela automaticamente ela induz ao vômito. Eu tomava, minha mãe colocava umas folhinhas de louro e eu já ia, só que estava quente, ela falava, espera esfriar, filho. Ela ficava morna. E eu já tomava, ela falou, já vai pro banheiro e vai vomitar. E era tiro e queda. Aquele que já experimentou água morna com as folhinhas de louro induz ao vômito. Então essa é a cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia, ela tinha uma outra característica. Ela era muito próspera economicamente, ela era rica. Então ela tinha, até lá naquela época, um centro bancário. Então ela era uma região muito privilegiada naquela região, que o Império Romano predominava naquela região, tá? E da onde vinha aquela riqueza financeira, economicamente rica a cidade? Da onde vinha? Então ela vinha de 3 tripés que levavam essa cidade a ter riqueza material. Então eu queria que vocês conhecessem essas 3 coisas que levaram a cidade de Laodiceia a se tornar uma cidade próspera economicamente. Você vai repetir comigo, mina de ouro. Era uma cidade envolta por minas de ouro, o qual o ouro de toda aquela região, grande parte saía de Laodiceia. Ela distribuía ouro para os ourives da região todinha, e a gente sabe por filmes que as pessoas daquela época usavam bastante ouro. Então ela distribuía ouro pelaquela região toda. Então um dos tripés que fazia da cidade de Laodiceia rica economicamente seriam as minas de ouro. O segundo ponto que fazia a cidade rica, polo têxtil, queria que você repetisse comigo. Polo têxtil. Era uma cidade rica na plantação de algodão, então dava-se muito algodão na época. Então desenvolveu na cidade de Laodiceia o vestuário, a costura, a moda se desenvolveu ali. Tinha até, em especial na cidade, uma ovelha negra, que ela produzia uma lã negra, que era muito famosa e muito procurada pelas pessoas. Inclusive as mulheres que habitavam no palácio, as mulheres que tinham poder aquisitivo, iam até Laodiceia para ter uma referência do que estava sendo vestido de moda e para comprar os vestuários de Laodiceia. Hoje a gente tem uma cidade parecida no mundo que é Milão. Milão e Paris são cidades que ditam moda. Então, só para você entender, a cidade de Laodiceia era semelhante hoje a uma Milão, onde tinha desfiles, né? A gente tem até uma brasileira, Gisele Bündchen, que colocou a roupa em Milão. O mundo inteiro passa a usar aquela roupa porque vai se ditar a moda. Então, a cidade de Laodiceia era muito boa nisso, na questão da moda. O terceiro ponto, eu quero que vocês falem comigo, que mantinha a cidade de Laodiceia economicamente rica, fazia ela se destacar sobre as outras daquela época. Faculdade de Medicina. Faculdade de Medicina. Exatamente. Essa era a menina dos olhos da cidade de Laodiceia. Eles possuíam, já naquela época, um centro avançado de estudos, onde as pessoas que queriam se curar de problemas visuais, as pessoas que queriam estudar, fazer uma faculdade, pegar conhecimento nessa área, iriam para Laodiceia. Então essa era a menina dos olhos da cidade. Eles se orgulhavam por demais dessa característica. A gente sabe que toda cidade tem alguma coisa especial. Por exemplo, eu que sou músico, nós temos Tatuí.
cidade da música. Ibitinga, cidade dos bordados, é isso? E assim por diante. Então, eu queria que você resumisse aí e falasse comigo as três coisas: mina de ouro, polo têxtil e faculdade de medicina. Temos no mundo também duas cidades que era como Laodiceia: Houston nos Estados Unidos e Valência na Espanha. Quando você quiser aprender sobre problemas visuais, estudar, o centro de referência no mundo hoje são essas duas cidades: simpósios, convenções, palestras, tudo que há de mais avançado na questão oftalmológica, na questão da cura de doenças e desenvolvimento da área do olho, é a cidade de Houston e Valência nos Estados Unidos. Porém, está descrita a cidade, e dentro dessa cidade, encravada no meio de toda essa riqueza material, física, existia a igreja de Jesus Cristo, a igreja em Laodiceia. E Jesus, pelo que eu fiz esse trabalho de pesquisa aqui, nas minhas orações, estudando e me preparando para essa pregação, eu queria que você agora pegasse novamente a sua Bíblia. A gente vai manusear ela mais um pouquinho, porque eu vou mostrar para você que Jesus, ele foi bastante irônico com essa cidade. Na verdade, todas as 7 igrejas, o Senhor faz alguns elogios e algumas críticas. Porém, a igreja de Laodiceia, ele não faz nenhum elogio, ele só faz críticas. Alguns estudiosos estão por aí tentando identificar a igreja que nós vivemos. Jesus falou as 7 igrejas, o número 7 na Bíblia, ele indica a totalidade. Então o Senhor, falando essas 7 igrejas, ele estava falando da igreja de Pentecostes até a última igreja do arrebatamento. Eu ouvi algumas pessoas, ouvi alguns pregadores falaram que é Éfeso, outros falaram que é Esmirna, e aí é só Jesus, né? Só Jesus para saber. Agora ele deu sinais para nós. Eu, fazendo o estudo da igreja de Laodiceia, eu fiquei bastante convencido que nós vivemos isso que Jesus vai falar agora. Eu creio que nós estamos vivendo, pelo menos grande parte da igreja de Laodiceia, encravada nessa cidade, a igreja, e o Senhor diz a mensagem a Laodiceia. Você pode procurar no seu capítulo 16. O Senhor fala: mas como és morno, nem frio, nem quente, vou vomitar-te. O Senhor está referindo à água morna de Laodiceia. Mas não é a água que ele se referia à mornidão do povo. Eles estavam trocando a mensagem de Jesus pelas coisas materiais, envolvidos e seduzidos pelaquela riqueza toda daquela cidade. Então o Senhor continua falando mais adiante no capítulo 17: pois dizes, sou rico, faço bons negócios, nada necessito e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O Senhor se refere à riqueza grande de dinheiro. Até um centro bancário a cidade possuía, mas eles não possuíam a maior riqueza, que é olhar para os olhos do Senhor e entender a mensagem que Ele quer e abandonar as coisas materiais. Eu sempre fui criado e o meu próprio pai falava assim: primeiro a obrigação, depois a devoção. Pai, desculpa, o senhor estava errado. Primeiro a devoção e depois a obrigação. Continuamos no capítulo 17 ainda. O Senhor nos diz: aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo para ficares rico. Exatamente o ouro, a riqueza que o Senhor queria não era aquela riqueza material. Ele queria que a pessoa possuísse, como Ele hoje quer que nós possuímos Ele por completo. Seguindo mais adiante, o Senhor fala: aconselho-te que compres de mim roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha da tua nudez. O Senhor ironicamente fala do grande desenvolvimento do polo têxtil que ditava a moda da cidade de Laodiceia para aquela região, mas o Senhor fala: eu gostaria que comprasse roupas alvas. As roupas alvas significam as roupas brancas, que elas são banhadas pelo sangue do Cordeiro, que é o próprio Jesus.
tirando toda aquela máscara que nós possuímos. E olha que nós, seres humanos, possuímos bastante máscara. A gente, perante uma comunidade, nós somos um, no nosso trabalho nós somos outro. É essa roupa que o Senhor quer para nós essa noite, e é essa que Ele está se referindo à mensagem à Laodiceia. Eu aconselho que compre roupas alvas e as roupas banhadas no sangue do próprio Jesus. Está dando para acompanhar, mais ou menos? Amém? Continuando, o Senhor fala ainda, já no capítulo 18, aconselho que roupas alvas e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. O Senhor foi irônico, porque eles tinham o maior centro de desenvolvimento para a cura de doença dos olhos. Inclusive eles formavam até profissionais, porque era uma escola de medicina. E o Senhor pede para que eles comprem um colírio para que possa abrir os olhos. O Senhor pede hoje nessa noite para que nós abrimos os olhos para perceber que estamos no final dos tempos, os indícios de tudo o que está acontecendo no mundo. E é só a gente ligar a televisão, não precisamos nem ler jornal em outro lugar, é só nós ligarmos a televisão que nós sabemos. Estamos vivendo a igreja de Laodiceia, ou pelo menos grande parte dela. E o Senhor resumiu tudo isso no finalzinho do capítulo, já no capítulo 19. Não sei se você está aí acompanhando. No capítulo 19, eu gostaria que você acompanhasse, quem tem a Bíblia, porque a gente precisa conhecer a palavra de Deus para que nós não sejamos enganados. Hoje o mundo tem vontade bastante e nos mostra bastante coisa, e nós seremos facilmente enganados se nós não tivermos o conhecimento da palavra do Senhor. No capítulo 19, aqui eu tenho um outro testemunho e meu, porque eu sempre fui criado também de uma forma que as pessoas falam, e eu acho que até hoje você também pensa assim. Se não pensa, já ouviu alguém pensando: Deus não castiga ninguém, porque Deus é um Deus bom. Então eu digo para você que você está completamente enganado. Deus é um Deus bom, mas Ele castiga sim. No capítulo 19 Ele está dizendo: eu repreendo e castigo aquele a quem eu amo. E quem aqui é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Aquele que tem filho, tem hora que não adianta você dar beijinho e passar a mão na cabeça. Você tem que pôr de castigo, senão não adianta. E o todo pai, toda mãe que põe um filho de castigo, mais para frente ele vai colher bons frutos. Amém? Dá uma glória a Deus para o Senhor, que vem hoje abrir os nossos olhos no capítulo 19. Amém? Seguindo lá em cima: reanima, pois, teu zelo e arrepende-te. O Senhor vem pedindo para nós reanimarmos. Nós tenhamos alma, vamos colocar a alma no que nós estamos fazendo para Jesus. Esse é o que Ele está pedindo. Reanima, pois, o teu zelo. O zelo seria um capricho, fazer a coisa com carinho, com cuidado para as coisas de Jesus, porque a gente tem que fazer direitinho na nossa casa, a comida, a roupa, a mulher, o marido, ele tem que cumprir horário no serviço. Nós fazemos direitinho, aquele que é um bom profissional, e nós aqui não estamos falando de profissional, nós estamos falando de bons cristãos. Eu estou fazendo um comparativo, mas quem é bom profissional atenta para todos esses detalhes. O Senhor vem pedir capricho, zelo, cuidado, reanima, arrepende-te do teu pecado. É o que Ele diz a mensagem da Laodiceia, e para nós essa noite, para vocês, e para você e para mim que estou aqui. E seguindo tudo isso, o Senhor vem falando: eis que estou à porta e bato. Então, a gente fazendo um resumo dessa primeira parte, que é a mornidão desse povo, o não entender o que aquela igreja precisava fazer. E eu estudando, me preparando para essa pregação, eu percebi que o povo de Deus, o povo eleito, e eu me comparo com ele, e eu creio que você também, porque senão você não estaria aqui nessa noite, que hoje é uma sexta-feira, e tem vários lugares na cidade que é muito convidativo. Então eu considero você e eu, e a minha casa, um povo eleito, e o Senhor vem dizer da mornidão. Eu me preparando para essa pregação, o Senhor me deu algumas coisas que me deram exemplos. Olha, isso é mornidão, isso não é. Então eu vou citar um para vocês. Eu estava no carro e eu vi na frente de um outro carro, um carro com um terço pendurado no para-brisa. E o Senhor falou assim:
que esse rapaz sabe rezar o terço, ele sabe a importância. Então o Senhor falou no meu coração, como Ele falou à igreja de Laodiceia: se você ou alguém possui um terço pendurado no seu para-brisa e não sabe o valor do terço, para que serve o terço, o que é o terço, você está usando como um amuleto. Sim ou não? Sim. Amuleto ou não? Sim. Amuleto. Se você não sabe para que é um amuleto. Mas se você possui o terço, então quer dizer, se você tem como amuleto, você não é quente, não serve para Jesus. Mas se você tem o terço, você reconhece a presença do sagrado, a presença de Jesus, e aquela cruz representa muito para você. Sim ou não? Então você não é frio. Se você não é quente porque não conhece o terço e o valor, e você tem um terço pendurado e reconhece a presença do que é sagrado, você é frio. Se você não é frio e nem quente, você é morno. É isso que Jesus falou à 7ª igreja de Laodiceia. Dá uma glória a Deus para o Senhor. Engraçado que o Senhor nos fala e nós temos que suar e ralar. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Por isso que os eleitos vão ser poucos. Não é fácil. Aquele que está na caminhada sabe, não é fácil. Então o Senhor falou para mim sobre o terço. Porque Jesus, voltando a Jesus, quem teve aqui na pregação que eu falei sobre Jesus carrega a cruz até o Calvário? Amém. Você está perseverando no caminho de Deus, é isso que Ele quer. Então eu peço para vocês que estão aqui essa noite, que perseverem no caminho de Deus, porque Ele falou a 7 igrejas, e eu só estou falando de uma. Tem mais 6 e nós vamos pregar sobre essas 6, nem que seja até o fim do mundo. Nós vamos pregar sobre essas 6 igrejas aqui. Então você persevere na sua caminhada. Amém? Amém. Voltando naquilo que eu falei na outra pregação, Jesus foi um homem decidido. Ele não vacilou, desde o início ao fim. Foi resolvido. O Senhor não falava em meias palavras. O jovem rico chegou e ele falou: vende tudo que tem, porque Jesus já olhou o coração dele. Ele queria dar tudo, mas faltou alguma coisinha. E o Senhor quer por completo. Não adianta, dou a minha família, mas eu quero você também. Então Jesus era decidido e resolvido. Vai e vende tudo que você tem e me segue. Nem volta para casa para falar com seu pai. Foi isso ou não foi? Então o Senhor não brincava e era resolvido e decidido. O Senhor chamou os fariseus de hipócritas. Uma arrogância naquela época, né? Uma coragem naquela época para o Senhor chamar os fariseus, que eram os doutores da lei, de hipócrita. Ele foi firme, decidido. E ele chamou Herodes de raposa. Ele foi firme. É assim que Ele quer que nós sejamos, quentes. Ele até aceita que você saia daqui e não volte mais. Você vai ser frio. No final, na tribulação, depois da tribulação, na hora de separar o joio do trigo, você será julgado. Ele vai fazer uma justiça justa, Ele vai fazer um julgamento justo com você. Mas morno Ele não aceita. Então eu falo para você, quente pode ser frio, mas eu falo para você de experiência, senão eu não estaria aqui na frente. Seja quente, morno, o Senhor vai vomitar-te da boca dele. Não serve nem para estar dentro do Senhor. Amém? Dá uma glória a Deus bem alta aí. Seguindo mais adiante, para terminar a nossa parte, o Senhor fala: eis que estou à porta e bato, no capítulo 20, para quem está acompanhando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E depois o Senhor fala que nós ganharemos o nosso prêmio. Eu lembrei agora, não faz parte da pregação não, acho que é o Espírito Santo. Eu lembrei agora disso que eu vou falar. A criança, quando está ali em você, o que você faz? Você dá um prêmio para ela e libera ela aquele doce. Então o Senhor está com doce, mas você tem que abrir a porta. Eis que estou à porta e bato. Então eu quero que você ponha a mão no seu coração. Não precisa fechar os seus olhos. E eu quero dizer para você, eu quero fazer uma pergunta. Aliás, eu quero que você responda o óbvio, mas eu quero que você fale da sua própria boca. Quando Jesus diz em Apocalipse, eu dei uma estudada, eu dei uma pesquisada, eu orei bastante. Quem sabe você não orou sobre essa palavra, mas eu quero que você diga. Quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato, Ele está do lado de fora ou do lado de dentro?
Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tá difícil, tá? Se Jesus está batendo, ele está do lado de fora da casa. Alguém bate a porta para sair? Batendo para sair? Não. Então vocês estão sendo mornos. Quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato, ele está do lado de fora. Exatamente, Jesus está do lado de fora. Eu vou contar uma história para você, eu acredito que você não sabe. Se você sabe, você vai concordar comigo. Me preparando para essa pregação, eu entendi que naquela época as pessoas não se acostumavam a bater na porta das pessoas. As pessoas chegavam na porta de alguém e anunciavam o seu nome, e a pessoa reconhecia o seu nome e ia em direção a abrir a porta. Um exemplo, eu chegava aqui na casa do Ailton, eu chegando e me anunciava: Ailton, é o Marcelo, vim aqui com a Ana, vim fazer uma visita para você com a Maria Rosa. Aí eu, Ailton, Marcelo, um pouquinho só, estou saindo do banho, aguenta aí que eu estou indo. Eu não batia a porta, eu me anunciava. Naquela época não se costumava bater a porta, a não ser que existisse um perigo eminente, que a pessoa corria risco de vida. Ou exemplo, o povo vizinho está invadindo a cidade. Rubens, pega a sua família. Rubens, corre, pega e larga tudo. O fogo está chegando. Os caras vão matar todo mundo, corre. O Senhor bateu a nossa porta. Então essa igreja de Laodiceia, nós não precisamos ser muito inteligentes para dizer que nós estamos em parte dela, se é que nós não estamos no final. Eis que estou à porta e bato. Continua com a mão no seu coração. Eu queria que você fizesse uma reflexão da sua vida para terminar essa pregação. Depois nós vamos ter um testemunho de vida que a minha esposa vai falar. Será que nós estamos deixando Jesus do lado de fora da nossa casa? Será que Ele está dentro ou se Ele está fora? Será que o Senhor, será que você ouviu a voz do Senhor? Será que se você ouviu, você reconheceu que era a voz de Jesus? Porque o mundo nos apresenta várias vozes. Então você aí faz uma introspecção. Analisa na sua vida, se você abriu a porta, deu aquele abraço gostoso em Jesus e colocou Ele para dentro da sua casa. Pensa, eu vou dar um segundinho para você pensar se você abriu a porta, se você primeiro reconheceu a voz do Senhor, se você foi até o Senhor e se você abriu a porta e pediu para Ele entrar. Será que o Senhor hoje está dentro da sua casa, convivendo com as festas de aniversário do seu filho? Será que o Senhor está participando da oração que você faz no almoço, na janta e ao meio-dia? Será que ao tentar, quando você vai fazer ao menos o sinal da cruz, porque o nosso dia é realmente atribulado, o mundo oferece várias coisas, mas você às vezes tem o sinal da cruz. Será que você, naquele sinal da cruz, o Senhor Jesus está ali para te ensinar? Que Ele, a parte de cima da cruz é a força do Espírito Santo de Deus que veio de cima e precisou de um Jesus que é o Pai, o Filho, que veio à terra para nos livrar, nos salvar de todo o pecado, e está à direita do Pai, lado direito e lado esquerdo. Será que o Senhor está na sua vida? Será que na hora que existe alguma enfermidade física na sua casa? Será que na hora que os seus pais discutem? Será que na hora que você chega alcoolizado em casa? Será que na hora que você tem desavença, que você xinga? Será que na hora que as pessoas falam mal e que você não perdoa? Será que na hora que você é mandado embora e não tem emprego, e falta dinheiro, e falta comida, e falta tudo na sua casa, o Senhor bate na sua porta, ou Ele já está dentro para dizer o que Ele quer fazer? Essa é a igreja de Laodiceia. Então o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Para terminar a pregação sobre a igreja de Laodiceia, resumida, eu venho dizer para você: quem bate a sua porta, primeiro, você tem que ouvir. Segundo, você tem que ter ação, porque você tem que se dirigir até a porta para abrir.
Terceiro, você tem que ter a convicção e querer que a pessoa entre. Então são 3 etapas. Ouça a voz de Jesus. Vá até o encontro dele. E você que está nessa noite, glória a Deus por você que está nessa noite aqui. Você ouviu a voz do Senhor, porque muitos não ouviram. O convite foi feito e muitos não ouviram. Quando eu estive diante do Santíssimo, pelo menos uma vez na minha outra pregação, eu estive 2 vezes, para o Senhor me preparar espiritualmente. Como eu disse no começo, o conhecimento não é tão importante, porque se você pegar as pessoas daquela época, poucos eram igual São Jerônimo. Essa Bíblia que você carrega no seu braço, ela é uma tradução de São Jerônimo, chamada Vulgata, que o Papa Damaso, lá atrás no Império Romano, onde as pessoas de Roma, da Itália, não tinham desejo, ansiavam ouvir a voz de Deus, só tinha 2 línguas, o hebraico e o grego, e ele foi convidado por São Jerônimo. São Jerônimo ficou 34 anos para que nós hoje possamos ouvir a voz do Senhor. Foram 34 anos que São Jerônimo, o padroeiro da palavra de Deus, no mês da Bíblia, 30 de setembro, o dia de São Jerônimo. É por isso, 34 anos, no final da vida dele, São Jerônimo ouviu, deu um passo e desejou, porque ele foi morar da gruta em Belém, próximo onde Jesus nasceu, porque ele não se contentou em ter ação do Espírito Santo onde ele estava. Ele foi até ao lado, a gruta, ficar próximo aonde o Senhor nasceu, e ele terminou os dias da sua vida lá. Então, se você tem a sua Bíblia, até para que ninguém vos engane, nem outras religiões, e nem ninguém, nem a voz do mundo te engane, porque aqui foram 34 anos de dedicação de um santo da nossa Igreja Católica. Eu quero que você dê um aplauso para a nossa Igreja Católica, que merece esse aplauso nesses dias difíceis que ela está vivendo, com o Papa Francisco, todos os bispos, e o mundo quer que a Igreja Católica caia por terra, mas em nome de Jesus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão sobre ela. 34 anos de um santo, e nós estamos aqui proclamando a palavra do Senhor para a sua honra e glória, e nem ninguém, e nem potestade, e nem o espírito do inimigo irá tirar esse desejo que nós temos de conhecer a verdade, porque conhecendo a verdade, ela nos libertará. Isso é o próprio Jesus que fala. Amém. Então você busca ouvir a voz de Deus, porque foi assim que aconteceu comigo e com Hannah, e ela vai contar o testemunho de vida que falou bastante da mornidão e de ouvir a voz de Deus. Então eu estou passando para minha esposa Ana Lúcia. Amém? Amém. Vocês devem estar se perguntando o que tem a ver o nosso testemunho com a igreja de Laodiceia, né? Tudo. Nós vivíamos a mornidão. Para quem não sabe da nossa história, a gente veio de Santo André mais ou menos uns 16 anos atrás. E lá a gente vivia essa mornidão. A gente tinha uma Bíblia aberta dentro de casa, mas nunca tinha lido uma palavra. A gente tinha um terço no carro como um amuleto, mas não sabia nem rezar o terço. A gente ia uma vez por ano para Aparecida, como uns bons católicos, né? E para ir para Aparecida, mas vivíamos a mornidão. Frequentávamos algumas missas, como de São Judas. A gente já havia recebido uma graça, né, de São Judas, mas sempre naquela mornidão, né? E tínhamos um emprego muito bom, cargos de chefia, ganhávamos muito bem. Hoje, do que a gente vivia aqui, a gente ganhava 3, 4 vezes mais. A gente tinha carro do ano, a gente tinha uma autonomia muito grande dentro da empresa, mas continuávamos vivendo a mornidão. A
A gente achava que aquilo era tudo que a gente precisava. Dinheiro, carro, viagens. Fizemos muitas viagens para o Nordeste, para resort. Como diz o povo, a vida que pedíamos a Deus. Mas não era essa vida que a gente pedia, né? E um dia, a gente conversando em casa, e o Marcelo, do nada, falou assim para mim: vamos mudar para o interior? Eu olhei para ele: interior? Se você for, eu vou. E aquela coisa ficou no ar, né? Como uma... E quando a gente foi amadurecendo essa ideia, a gente comunicou à família que a gente ia mudar para o interior. Vocês imaginam o que a gente ouviu, né? Vocês são loucos. Onde vocês vão parar? No fim do mundo? Vai largar tudo. E o mais engraçado é que eu tinha tido a minha segunda filha há pouco tempo. Então as pessoas achavam que eu estava em depressão. Eu estava assim: tá louco, tá louco. Meu sogro falava assim: vai levar meu filho embora, tá louca. E é aquela pressão, né? Nossos chefes com aquela coisa, aconteceu alguma coisa. Mas aquilo falava mais alto pra gente. Naquela época a gente ainda não entendia o que era aquilo. Era uma vontade muito grande de estar aqui. Em poucos meses deu tudo certo. A gente veio pra cá, com casa, tudo certo, emprego com o Marcelo. Eu tinha as minhas duas pequenas, uma com 2 anos e meio, uma com 6 meses. Você imagina você estar num lugar totalmente, não vamos dizer estranho, mas sem conhecer muita gente. O Marcelo veio trabalhando, ele viajava, e eu ali sozinha com aquelas 2 crianças, né? Mas aquilo vinha mais alto. E para completar, nesse tempo, eu tive pedra nos rins. Vocês imaginam o que é pedra nos rins? Quem sabe, né? O que é isso? O pessoal brinca, fala que pedra nos rins é pior do que parto. E eu posso falar que eu tive 2 partos normal e realmente é uma dor ruim. Então você imagina estar num lugar estranho, com dores, sem meu marido próximo, com 2 crianças. Mas mesmo assim a gente não pensava em nada diferente. E eu comecei a fazer esse tratamento dos rins. E muito difícil, eu não sei se alguém aqui já fez a quebra das pedras a laser, que é muito difícil. Parece, a laser, põe ali, quebra, é fácil. Não é fácil. É muito dolorido. Você, cada vez que quebra umas pedras, são 3.000 tiros a laser para quebrar essas pedras. E eu tinha dos 2 lados. E fui fazendo, e cada vez que fazia, passava alguns dias urinando sangue, e aquilo fortalecia cada vez mais. E um dia eu fui fazer uma sessão, eu fazia com o Dr. Bozola, em frente ao São Francisco, e eu tentei na mesa, esse aparelho a laser, ele é como um canhão, ele põe na altura dos rins, né? E lá aparece o rim onde está a pedra e começa as sessões, né? Os 3.000 tiros a laser. E naquele dia ele me deu, né, assim, um remedinho para acalmar e tal, e vai e põe aquela máquina aqui, vira para cá, vira para lá e nada. E nada, e ele estava com o meu exame, que eu tinha feito há pouco tempo, ainda tinha algumas pedras e nada, e ele conversava com a enfermeira do lado, até que ele me falou: eu vou te mandar para o hospital novamente para a gente localizar essas pedras, porque eu não estou achando. Através, vou para São Francisco, pediu com urgência, fui até na cadeira de roda, que não estava minhas onças, e lá fiz todos os exames de novo e tal, e lá também não acharam as pedras. Voltei novamente para o consultório, e eu sentada ali, ele olhava para minha cara, olhava para os exames, né, e aquela cara. Ele olhou para minha cara e falou assim: você não sentiu essas pedras descer durante esses dias? Eu olhei para a cara dele e falei: acho que não, né, porque quando desce é uma dor horrível, né, não senti nada, Ele olhou bem para mim e falou assim:
Com tantos anos de experiência, com tantos anos de medicina, eu nunca vi um caso desse. As suas pedras não estão mais aí. E só para vocês entenderem, um pouquinho antes, eu pedi a Deus para que tirasse aquilo de mim, porque eu não suportava mais. Era uma dor muito grande, eu já havia pedido para ele que se eu pudesse operar para ser mais rápido, e ele falou que não. E eu pedi para Deus, Deus, tira isso de mim, porque eu tenho 2 filhas pequenas que dependem de mim, meu marido que viaja, eu não suporto mais, Deus, me ajuda. E passou, né, um tempo, aí foi que eu fui fazer isso. Então, o Dr. Gonçalo olhou para mim e falou: se você acredita em milagres, tá aí, porque você não tem mais nada, pode ir. Então, a partir desse momento, a gente começa a sentir mais a presença de Deus, que Deus estava ali, Ele tinha algo mais para nós aqui. Mesmo com tantas tribulações, com tantas coisas, a gente não pensava em voltar para Santo André. As pessoas ligavam, os parentes, olha, volta. Inclusive nosso chefe ligou e falou: olha, a hora que vocês quiserem, o emprego de vocês estão aqui. Mas aquilo não apetecia a gente de querer voltar a ter aquela vida novamente, mesmo com algumas dificuldades, que não era fácil você ter uma vida e de repente tudo mudar, mas aquilo não fazia falta e a gente queria algo mais. Foi quando passou um tempo, o Marcelo foi chamado para tocar na missa. Ele tocava na Nossa Senhora Auxiliadora, na missa. Depois de um tempo foi tocar no grupo de oração, por muito tempo nós servimos. A partir daí começamos a conhecer um pouco mais a palavra de Deus. A gente começou a participamos de retiros, e assim foi indo. Mas a gente ainda sentia aquilo que faltava mais um pouquinho. A multidão estava passando, mas algo mais a gente precisava, a gente sentia forte dentro da gente. E foi então que a gente passou um tempo e a gente recebeu o convite através da Lu e do Marquinho para estar servindo a comunidade. Então a gente sentiu aquele algo mais, aquilo que estava faltando. Como diz, eis que estou aí e bato a porta. Deus bateu com aquela porta e nós abrimos. A gente ouviu a voz de Deus. Aquele algo mais, a gente sentiu aquele calor enorme, aquela coisa que estava faltando dentro da gente. E eu acredito que isso veio a mudar a nossa vida. A gente fez a preparação. Antes de estarmos aqui, nós fizemos a preparação, né, para estar fazendo, e através dessa preparação, a devoção, a gente sofreu um pouquinho, vamos dizer assim, né? Quem fez já sabe, por algumas tribulações pesadas. A consagração, no primeiro dia que a gente começou a ler o livro para consagração, eu fui atropelada, né? Uma coisa meia doida, fui atropelada. Passou um tempinho, Marcelo bateu o carro. E o mais triste desse, apesar de tudo, foi a quase perda da nossa filha mais velha. Isso me emociona porque é difícil. Ela entrou em coma no hospital, ela passou alguns dias na UTI. Passei alguns dias na semi-UTI com ela, coisa que não podia, mas o médico falou: eu quero você ali do lado dela, um suspirar diferente dela. Eu quero que você corra e chame os médicos, porque a vida dela estava ali. Não foi fácil, mas com a graça de Deus e com a Virgem Maria, que eu sei que estava ali a todo momento, porque tinha horas que eu não conseguia mais nem orar, as palavras não saíam, mas eu via aquele conforto grande. Ela passou sem consciências de alguns dias do que estava acontecendo. Mas eu vou falar para vocês,
A presença de Deus e da Virgem Maria era tão grande conosco que eu não temi naquele momento de perder a minha filha, apesar de tudo indicar que é muito difícil você ouvir de uma médica que se a gente não tivesse levado ela naquele momento, a gente iria perder. Mas para a glória de Deus, ela está aqui hoje, está bem. Então eu falo para vocês, com tudo aquilo que não é diferente da minha história, da história de vocês, Deus, Ele sempre está ali amparando. Basta você abrir a porta, basta você dar um passo, basta você dizer o sim. A sua vida pode mudar. Tem muitas pessoas que falam, isso não tem jeito mais. Não, tem jeito sim, gente, tem jeito. Eu sou a prova disso. Eu não me arrependo, nem eu e meu marido, de nenhum momento de ter vindo para cá. Tivesse que fazer tudo novamente, eu faria. Se eu tivesse que passar por tudo isso, eu passaria. Então, para a honra e glória de Deus, nós fizemos a consagração. Eu não estou dizendo para vocês que vocês podem estar pensando, puxa vida, vai fazer a consagração, né? Não é isso, gente. É que o inimigo realmente ele não se agrada quando você dá o seu passo para Deus. Ele fala, é mais um que eu perdi. Então, gente, tenha coragem de dar esse passo. Tenha coragem de ouvir a voz de Deus, gente. Mas, além de tudo, fale com Deus. Fale com Deus aquilo que você está precisando. Aquilo que, se você está na dificuldade, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, na sua família, filho, peça para Deus. Peça. Não precisa ser com palavras bonitas, porque por muito tempo eu falava, eu não sou digna, eu não sei orar, meu Deus, eu não sei falar aquelas palavras bonitas, que eu olhava e falava, meu Deus do céu, Deus não vai me ouvir, porque eu não sei orar dessa forma. Mas não, Deus é muito simples. Você não precisa falar palavras bonitas, basta você falar com o seu coração como se você estivesse conversando com um amigo. Peça aquilo que Ele possa mudar na sua vida, porque tudo tem um jeito. Então, gente, abra a porta do seu coração, deixe Deus entrar na sua vida por completo. Não tenha medo, vocês vão ter uma sensação maravilhosa de poder servir a Deus e poder levar a palavra de Deus para tantas pessoas que precisam. Então não deixe o seu filho, a sua família, o seu casamento, ou seja, o seu trabalho, o seu namoro, leve eles para Deus, façam eles conhecer a Deus. Você vai ver, vai ter momentos de tribulação, vai. É como a gente diz, não é porque a gente está aqui que a gente não tem problema, a gente tem problemas todo dia igual a vocês. Mas a única diferença é sentir o verdadeiro amor de Deus, o amparo da Virgem Maria. Você se sente abraçado, você se sente amado. Então, gente, dê esse passo, não tenha medo. Mas antes de encerrar, gente, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, mas eu gostaria de agradecer a Lu, o Marquinho, a toda a comunidade Augusta Rainha pelo seu sim. Por dizer o seu sim, ouvir a voz de Deus e dar o seu sim. Porque não é fácil, mas é um imenso prazer servir a Deus. Amém? Amém. Antes de terminar, passar para a Lu, para aqueles que querem dar um passo, eu me identifiquei bastante com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Então eu iniciei a leitura da Bíblia aos 47 anos, sempre atento. E eu quero montar um grupo no WhatsApp, porque a comunidade Augusta Rainha não quer ser algumas pessoas aqui na frente que se julgam santos. Nós estamos buscando a santidade. Nós queremos que a comunidade venha até Augusta Rainha. Aquele que se interessar em começar um estudo da Bíblia comigo,
Nós vamos partilhar junto, vamos por WhatsApp, você está lendo o que, não está? Eu queria montar um grupinho, né? Aí a gente depois poderíamos usar a casa de missão no domingo, combinadinho lá, né? Faremos uma festinha depois, uma confraternização, não tem problema. Faremos um estudo, uma partilha daqueles que querem, olha, eu li o Gênesis, então vai ali na frente, fala sobre o Gênesis, de repente a gente descobre um pregador. Tá? Então eu queria, não digo coordenar, não quero falar isso, eu quero participar de um grupo, aquele que tem vontade de fazer um estudo, ler a Bíblia, leitura e meditação e entendimento, que pela teologia é você o conhecer a palavra, aprofundar a palavra, trazer o que é de bom e transformar na nossa atualidade. Não adianta falar do século 6, senão não vão entender. Então é somente mediante o Espírito Santo. Aquele que quiser, deixa o telefone comigo, me procura. Às sextas-feiras eu vou montar um grupinho e nós vamos participar disso aí. Amém? Amém. Amém. Quem já está no grupinho? Quem já tem os grupinhos aqui que a gente separou, vou pedir para ficar em pé. Quem está em grupinhos, lembra os grupinhos que nós montamos? Só quem tem grupinho, fique em pé. Nós queremos convidar vocês, claro, quem não está em grupinho ainda, para dar o passo de conhecer melhor a consagração total a Nossa Senhora, que é isso que a Ana e Marcelo estão testemunhando. E os líderes dos grupos de vocês vão estar conversando sobre isso, a respeito de fazermos os estudos do tratado de viver a verdadeira escravidão, né, a Jesus Cristo através de Nossa Senhora. Mas eu quero, antes de tudo, falar dessa história, dessa transformação, de sair definitivamente da mornidão. O Marcelo partilhou comigo um pouco dessa pregação, né? Eles estão começando. Mas o momento. Pode ficar em pé, pode ficar em pé. Fique em pé. Isso. O momento decisivo, onde tudo se esquentou definitivamente, e ele partilhava isso comigo, foi a hora em que ele disse assim: eu vi a minha filha morta, eu olhei o aspecto, o tom da pele, eu vi a movimentação dos médicos, e naquela hora eu olhei nos olhos de Jesus e disse: ainda que o Senhor leve, eu jamais te abandonarei. Convido os outros a ficarem em pé. Essa é a vida com Deus que nós propomos a vocês. Não precisa ser na comunidade, não estamos aqui fazendo apologia nós mesmos. Vem ser da comunidade, claro, se quiser, vamos conversar, estamos de braços abertos, mas seja definitivamente de Deus, seja definitivamente quente, hoje é o tempo, nem a morte nos separa do amor de Deus, nem a perda, nem as alturas, nem a profundidade, nada poderá te separar do amor de Deus. Todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todas as nossas enfermidades, nós mergulharemos no amor de Deus. E nós, Augusta Rainha, de maneira especial, mergulhamos através das mãos da Virgem Maria. Feche os teus olhos, mente. Católicos que somos, peçamos a intercessão da Mãe. Se você tem esse desejo de, acima de tudo, ser de Deus, pede a ela como nós fazemos, porque essa força de dizer isso, de olhar nos olhos de Jesus e dizer: mesmo que o Senhor leve, eu sou teu, vem da intercessão da Mãe. Nós nos dirigimos a ela, que é humilde, que não é nada, mas que nos segura e nos sustenta, para irmos direto para os braços do seu Filho. Por isso agora, faça a sua oração. Fala: Mãe Santíssima, me ensina
me ajude. Eu quero estar contigo. Eu quero estar com Deus. Fala com Jesus: Senhor, eu quero sair da morridão. Dá-me essa graça, Senhor. Dá-me essa força. Me ensina. Virgem Maria, segura na minha mão, para que eu não escape mais, para que eu não me perca mais. E é ela que nós cantamos agora, entregando a nossa vida, entregando a nossa história, entregando a nossa família. Eu me consagro. Eu me consagro a ti. Irmãos, o próprio Jesus, depois de se entregar na cruz, de padecer todas as suas dores e sofrimentos, foi no colo da Virgem Maria que ele desceu. Então não tenha receio, foi ela, da imagem da Pietà, Nossa Senhora das Dores, quem acolheu o filho ferido nos braços, que curou, que limpou, que beijou as feridas dele. Então, pela intercessão dela nessa noite, eu entrego agora todas as suas dores. Essa mão que está levantada agora é porque, pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor está derramando agora toda a cura espiritual e emocional que você precisa. Você que tem começo de depressão, síndrome de pânico, você que se sente angustiado, pessoas que se sentem derrotadas, pela intercessão da Virgem Maria, por nosso Senhor Jesus Cristo, que se deu na cruz, que seja retirado agora de você, do teu coração, da tua vida, da tua alma, todo o espírito de tristeza, de angústia, de derrota, em nome de Jesus Cristo, pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, nós oramos agora na autoridade do Senhor, e todo